Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu peguei um livro aleatoriamente, assim, de espiritismo, pensei numa página, abri a página e caiu nada mais, nada menos do que no tema central do espiritismo, que é a reforma íntima. O livro que eu peguei foi Estudos Sistematizados da Doutrina Espírita, é o tomo 2, como a gente chama, né? Ele é editado pela Federação Espírita Brasileira e o capítulo ele fala sobre a influência do espiritismo no progresso da humanidade. Então, a gente sabe que a humanidade tem desenvolvido incontáveis progressos, principalmente na área das ciências, das artes, né, dos bens materiais. Mas ainda existe um progresso imenso a ser realizado, que é o de as pessoas fazerem reinar entre si a solidariedade, a fraternidade, a caridade, que vai nos assegurar o nosso bem-estar moral. Já não é somente de desenvolver a inteligência que o homem necessita, mas de elevar o sentimento. E para isso é preciso destruir tudo o que superexcite o orgulho e o egoísmo. Tá, mas e como se faz isso? Através da educação. Não aquela educação que tende a fazer homens instruídos, mas aquela educação que tende a fazer homens de bem. Tá, e como que o Espiritismo ajuda nisso? O Espiritismo ajuda quando fala sobre a vida futura, por exemplo, que a pessoa entende que todo o mal que ela faz para o outro, ela volta com uma expiação, ou seja, ela vai ter que passar por aquilo também de alguma forma, ou por alguma forma semelhante. Também por explicar o Evangelho de Jesus, porque a gente sabe que os ensinamentos de Jesus que estão na Bíblia, muitos foram escritos em parábolas, muitas partes foram escritas em parábolas. Então, e dessa forma dá margem para muitas interpretações, né? Então, o Espiritismo vem explicar os ensinamentos de Jesus, não alterar, não modificar, os ensinamentos são os mesmos desde sempre, né? Mas o Espiritismo, ele coloca luz nos ensinamentos de Jesus, ele explica, ele torna mais fácil de compreender, né? E também o Espiritismo fala sobre a pluralidade das existências, então a gente passa a saber que não temos só essa vida física e, né, a gente nasce, cresce, se desenvolve e depois morre. Nós temos várias existências, infinitas existências, né? Então já faz com que a gente reflita de uma forma diferente a nossa vida, né? Mas principalmente a forma principal que o Espiritismo ajuda nisso é falando sobre a reforma íntima, que sempre os ensinamentos do Espiritismo, eles trazem para essa reforma íntima, para olharmos para o nosso interior, vermos o que nós temos de bom e de não bom, né? E destruirmos o que temos de não bom e desenvolvermos o que temos de bom. Só lembrando que nós precisamos ter o mérito pelas nossas próprias ações. Então, o Espiritismo, ele nos diz, mas ele não faz por nós, certo? Então, essa reforma íntima, quem tem que fazer somos nós mesmos. Cada um de nós, olhando para si, reformando a si mesmo, né? De forma, seu interior, sua alma. É assim que acontece o progresso da humanidade. Cada um reformando a si mesmo, um todo, depois representa o progresso da humanidade. Só compreender e aceitar os ensinamentos do Espiritismo não consegue transformar, não opera nenhuma transformação. É preciso que nós transformemos a nós mesmos. O Espiritismo só dá um norte, só dá essa diretriz, tá? Aí ele diz assim, nesse texto que eu li, ele diz o seguinte: o egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade é a fonte de todas as virtudes. Destruir um e desenvolver a outra, tal deve ser o alvo de todos os esforços do homem se quiser assegurar sua felicidade neste mundo, tanto quanto no futuro. Então, só para encerrar o tema, o encerramento do capítulo, ele diz exatamente o seguinte: combatendo os vícios e estimulando o desenvolvimento de virtudes, o Espiritismo oferece condições para influir no progresso da humanidade, promovendo uma era de renovação social e moral, pois a doutrina espírita é, acima de tudo, o processo libertador das consciências,
a fim de que a visão do homem alcance horizontes mais altos. Bom, então era isso que eu vim compartilhar com vocês hoje, espero que tenham gostado. Desejo a todos uma boa semana, que Jesus nos abençoe e até o próximo vídeo.